Senhor presidente. Esse é um tema polêmico, né? Mas acho que a gente não pode se furtar de vir aqui e discutir quando está relacionado com alguma coisa que a gente realmente acredita. E a questão do aborto é um tema importante para mim. Eu sou contra o aborto e eu acho que é importante relembrar por que esse projeto de lei foi proposto, né? A gente já discutiu, inclusive aqui na Câmara também, foi feita já uma moção sobre a resolução 2378 do CRM, Conselho Regional de Medicina, que proibiu a realização do procedimento de assistolia fetal para gestações acima de 22 semanas. Um Conselho Regional de Medicina, formado por médicos, que podem, sim, ser considerados especialistas na sua área, são referências, né? Foi falado bastante aqui nas discussões anteriores, temos que olhar os dados, temos que olhar a ciência, temos que olhar os especialistas. Ouvimos aqui, sim, uma médica, mas o fato é que o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina recomendou e proibiu esse procedimento, justamente por ser um procedimento considerado cruel. Né, o que é o procedimento? Injetar produtos químicos, né, cloreto de potássio, assistolia fetal, injetar no coraçãozinho do bebê, que está na barriga da mãe, para matá-lo e depois retirar o bebê, talvez até num procedimento semelhante a um parto, né, porque um bebê, numa gestação já avançada, já é grande, né? Então, já existe recomendação do Conselho Federal de Medicina Veterinária para não realizar esse tipo de procedimento em animais, justamente pela crueldade do procedimento. Esse procedimento é usado em outros países onde existe a pena de morte, ou seja, é um procedimento cruel para um bebê, ou seja, né, o STF, que é formado por juízes que não entendem de medicina, foi lá e resolveu suspender a recomendação de um conselho formado por médicos. Então, esse PL surgiu por esse motivo. E faço novamente a ressalva, como eu fiz na discussão da outra vez. Eu não poderia nunca julgar uma mãe e uma mulher que sofre um estupro e resolve cometer um aborto. Em hipótese alguma, eu nunca julgaria. E por isso que isso já é permitido, né, pela lei. Mas a gente tem que lembrar, a gente falou muito também ontem dos direitos da mulher, mas a gente tem que lembrar do primeiro direito da mulher, que é o direito à vida. A mulher, o bebê que está na barriga da mulher, ela tem que ter direito à vida. Antes de ter direito à saúde, à educação, e inclusive ao aborto e outros direitos, ela tem que ter o direito a viver. E a gente está falando disso, do bebê, da vida de um bebê em uma idade avançada de gestação. 22 semanas é uma idade avançada de gestação, é isso que a gente está falando. E também foi falado ontem, e está se falando muito, o PL pune a vítima. Mas o PL diz que o juiz poderá atenuar ou não aplicar a pena caso a vítima esteja sofrendo em decorrência da violência. Ou seja, ele dá a possibilidade de não punir a vítima. Isso está no projeto de lei. O objetivo desse projeto de lei também é punir os profissionais que realizam esse procedimento. E punir um outro inocente que não foi falado nas discussões ontem, que é o bebê, que com 22 semanas, pelos médicos, pelos cientistas e pela experiência da medicina, que está cada vez mais avançada, é considerado um bebê viável, ou seja, capaz de sobreviver fora da barriga da mãe. Esse é o ponto, né? Existem bebês que nascem prematuros, que com essa idade, com 22 semanas de gestações, que já têm a capacidade de sobreviver fora da barriga da mãe. É disso que a gente está falando, é desse ser, é dessa vida que a gente está falando em proteger. E, vamos lá,
como a gente falou, acima de 22 semanas, acima de 5 meses de gestação, quando é feito um aborto, já é um procedimento extremamente doloroso, que tem consequências físicas, de saúde e psicológicas para a mulher. Ou seja, ela já sofreu uma violência tremenda, que é um aborto, que é um estupro, se for o caso. Sim, né, é uma violência. E, independente de qualquer forma, ela vai passar por outra situação de violência, que é o aborto. Georgia, é isso que eu falei, para você tirar um bebê de 22 semanas, eu até pensei em trazer fotos aqui, como fazem alguns políticos, mas algumas pessoas se incomodam muito com isso, eu não entendo por quê. Qual é o incômodo até de um feto de borracha para simular um feto, ou de colocar a foto de um bebê de 22 semanas, mas eu tenho certeza que todos os senhores já viram nos posts, na internet, um bebê de 22 semanas, é um bebê desse tamanho. É um bebê. Sabe? É uma vida, é um bebê, é isso que a gente tem que falar. E qual é o procedimento de assistolia fetal? É dar uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê para matá-lo e depois retirar ele da barriga da mãe num procedimento semelhante a um parto. E isso é um procedimento extremamente doloroso e vai afetar o psicológico da mulher de qualquer forma, independente se é um aborto, independente se ela vai ter um parto, tirar o bebê vivo. E a gente já falou aqui. E eu acho que por isso é importante essa discussão. E por isso, eu, como mulher, resolvi sim me manifestar, porque eu acho que esse é o ponto. A gente também tem que falar das outras possibilidades. De inúmeras pessoas que, mesmo sendo vítimas de um crime cruel como o estupro, resolvem sim ter o bebê. Resolvem sim criar o bebê, se elas quiserem, ou dar esse bebê para adoção. Que tem uma fila enorme de pessoas que não conseguem ter filhos e que querem ter o bebê, querem adotar um bebê. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. E também é importante mencionar, já foram, né, eu acho que esse PL tem problemas? Sim, tem problemas. Como já foi falado, a questão da urgência, como já foi falado, a questão de ter uma pena, quando a gente compara, no final, ter uma pena maior para o aborto do que para o estuprador. Eu acho que isso está errado, tem que ser corrigido, e, inclusive, os próprios deputados autores do projeto já concordaram nisso e se comprometeram a alterar esse ponto. Mas vamos ser honestos, já existiram outros projetos de lei propostos no Congresso para aumentar a pena para os estupradores, para colocar a castração química para os estupradores. E, geralmente, nesses projetos, a esquerda é contra. A esquerda é contra de aumentar, endurecer a pena para os bandidos. A esquerda foi a favor das saidinhas. O presidente Lula vetou a questão das saidinhas para os bandidos. Então, esse é o ponto. A gente quer, sim, endurecer as penas para os estupradores, e tem que ser endurecido. Isso nós concordamos, para proteger as mulheres, com certeza. E tem um outro ponto, que é o seguinte, a norma, existe hoje, a norma técnica de tratamento aos agravos decorrentes da violência contra a mulher, e a Lei 12.845, de 2013, que regulam esse tema, e que determinam que o aborto seja realizado a pedido da mulher, dispensando o boletim de ocorrência, a apresentação do boletim de ocorrência em caso de estupro. Só que essa mesma norma recomenda o aborto até 20 semanas, que é 20 semanas. Não, eu estou falando da norma técnica, entendeu? Não do projeto de lei. Uma norma técnica que já regulamenta o tema do aborto em caso de estupro, que determina que a mulher não precisa apresentar o boletim de ocorrência, que, pelo próprio depoimento dela, ela pode realizar o aborto, que é uma segurança a mais, para que ela não tenha que passar por um procedimento desgastante. Ela tem condições de, pelo próprio depoimento, pedir e ter o direito ao aborto garantido em caso de violência contra a mulher, em caso de estupro. Mas, nesse caso, também, essa norma técnica dá esse limite de 20 semanas, que é um limite, isso também nós pesquisamos, em vários países do mundo, essa idade de 20, 22,
23 semanas é uma idade em que a maioria dos países considera que é a idade em que o bebê consegue sobreviver fora da barriga da mãe. Por isso, foi considerado nesse projeto de lei esse prazo de 22 semanas. Então, para concluir, o que a gente está falando aqui, que a gente se esqueceu ontem, e que eu acho que é importante, sim, falar, é do direito à vida. Tá? Eu acho que, passadas todas as tentativas de dar um suporte financeiro, um suporte psicológico, o direito à mulher de ter o bebê e dar para adoção, se mesmo assim ela não quiser, é uma escolha dela, eu nunca vou julgar. A gente só tem que lembrar de novo, por que a gente começou, por que foi proposto esse projeto de lei? Porque o STF resolveu interferir numa orientação de médicos, que são especialistas no tema, que definiram que esse procedimento é um procedimento cruel com bebê de 22 semanas. E aqui a gente está falando do direito à vida do bebê. E do primeiro direito das mulheres, que também serão assassinadas no ventre das suas mães, que é o direito à vida. É disso que a gente está falando. A partes. Vereadora Sargentana Guerreiro, Jorge Prates. Eu também venho aqui encaminhar o voto contrário a essa moção de repúdio. Como bem disse o vereador Ezequias, nós votamos uma moção de apoio à questão do procedimento, da resolução do Conselho Federal de Medicina há algum tempo atrás. E, novamente, a gente reforça, né? Nós nos preocupamos, sim, tanto com a mulher que é vítima de um crime cruel e hediondo, como o estupro, mas também nos preocupamos com o bebê, principalmente acima de 22 semanas, né? Que é uma vida e que já tem a capacidade de sobreviver fora da barriga da mãe. E eu acho que é importante também, foi falado muito aqui da questão das crianças, e é importante também a gente falar sobre esse ponto. Uma criança não vai ser punida por esse projeto de lei. Uma criança no Brasil, ela não está sujeita a procedimentos criminais. Ela não está sujeita, ela nunca, em hipótese nenhuma, uma criança fica presa no Brasil. Uma criança acima de 12 anos, em situações extremamente excepcionais, pode ficar internada numa instituição, não presa, em hipótese alguma presa, por no máximo até 3 anos. Então, vamos ser honestos com a população, porque o que a esquerda também está fazendo é espalhar desinformação. Então, uma criança nunca seria presa no nosso país com a aprovação desse projeto de lei. É importante que as pessoas saibam disso. E, no caso de uma mulher que sofreu uma violência, que foi estuprada, hoje ela já tem condições de, no dia seguinte, tomar uma pílula do dia seguinte, tomar medicamentos no hospital para não ter o filho. Porque a gente está falando de uma mulher adulta, que tem consciência do que sofreu. Ou seja, a gente também não está falando desses casos. Né? Vamos colocar, vamos deixar a informação clara. Agora, se por uma situação também extremamente excepcional, ela não conseguiu realizar o aborto até o 5º mês de gestação, 5º, 6º mês, 22 semanas, de novo, a lei já traz essa possibilidade de não ter a punição para a mulher. Então, sabe, a gente não está falando de crianças, a gente não está falando de meninas, a gente não está falando de mulheres que são estupradas, que têm condições de ir lá e tomar um medicamento logo no início e não seguir com a gestação. Isso já é lei, já está previsto. A gente está falando de uma situação extremamente excepcional. E aí vamos também deixar claro em relação à questão das penas. O homicídio, que é o que está sendo proposto nesse projeto de lei, a pena é de 6 a 20 anos. E um estupro, a pena é de 6 a 10 anos. A pena máxima é de 10 anos. Mas, em geral, no Brasil, a pena aplicada fica perto da pena mínima. Então, a pena mínima, nos 2 casos, é praticamente a mesma. Ou seja, e além de tudo, um estupro é um crime extremamente cruel que vai ter uma punição maior
do que o caso de um aborto em caso de estupro. Então, sabe, a gente não está falando da mesma coisa, não é... E o que a esquerda está espalhando é que o estuprador, o PL dos estupradores, é desinformação, sim. Então, a gente precisa falar disso. E a maioria da população, existem pesquisas que demonstram isso, 70% da população brasileira é contra o aborto. Então, também a gente está falando do que a maioria da população acredita, a maioria da população não quer legalizar o aborto. Por isso, novamente, a gente está falando aqui do direito de um bebê acima de 22 semanas, que já tem capacidade de sobreviver fora da barriga da mãe. A gente está falando da vida. Por isso, encaminho o voto contrário a essa moção. Obrigado, vereador.